Alô, alô, boa tarde, salve, salve Brasil, gente Minas do ar a partir de agora, sexta-feira, e a gente aqui com as principais notícias de Belo Horizonte, região metropolitana e de todo o estado. Lembrando que daqui a pouco às 5 tem o Datenão com tudo de São Paulo e do Brasil. Na edição de hoje, atenção, hein? Na edição de hoje, a gente vai mostrar que 8 funcionários da Vale foram presos preventivamente por causa do rompimento da barragem de Brumadinho. 8 funcionários da Vale. Vamos falar daqui a pouco. E você vai ver também que bandidos incendiaram um ônibus em Betim. Mais um na temporada, hein? Isso na região metropolitana. Aliás, na temporada até que não foram tantos, mas ano passado nós tivemos um número muito alto. Vamos falar disso aqui. E se você tem alguma denúncia, é muito legal receber sua mensagem. Nós mostramos aqui e foi através de uma denúncia que recebemos no nosso Bandzap que nós mostramos aquele caso da cachorrinha maltratada ontem. Então, não perca tempo, fotografa, faz um vídeo, telefone sempre deitadão, manda pra cá, 997-727663. Bora, gente que tá no ar, o nosso Brasil, gente Minas, desta sexta-feira, fechando a semana. Ó, o acordo para ressarcimento imediato das vítimas da tragédia com a mina da Vale em Brumadinho fracassou pela segunda vez. Uma nova data foi marcada, mas não há qualquer garantia de que a mineradora assassina aceitará o acordo proposto pelos órgãos de defesa do cidadão, como ministérios públicos e defensorias públicas. Marcelo Silveira conta. Veja aí. Quem acompanhou a audiência pública da Comissão Externa da Câmara dos Deputados em Brasília reagiu às declarações do presidente da Vale, Fábio Schwartzman. Quem perdeu tudo na tragédia de Brumadinho ficou indignado com a declaração. Uma joia que mata pessoas? Eu não consigo entender. Ele foi infeliz na fala dele. Eu não consigo entender como eles não são culpados disso. Eu sou culpada? Foi a Vale que derramou lama lá, foi ela que soterrou as pessoas, ela sabia do perigo que estava correndo e ela colocou a vida de todos em risco pagando o preço, que foi soterrar pessoas, centenas de pessoas mortas. Ela é uma criminosa. Essa declaração da Vale é uma declaração para mim inútil, né? Como é que não é responsabilidade da Vale você jogar uma lama de lá de cima, tomar a vida das pessoas, tomou vidas, levando vidas, pessoas que morreram, e tomou vidas também como a nossa, de agricultores, que teve tudo, uma vida inteira trabalhando ali, que teve tudo roubado. O procurador de Justiça de Minas Gerais também não gostou. É um absurdo, é um desrespeito com as vítimas, evidentemente, mais do que uma tragédia. Isso foi um desastre criminoso, de consequências, sobretudo humanas, mas também ambientais, consequências para a vida das famílias que perderam entes, que perderam seus parentes e que foram destroçadas pela lama, que dificilmente conseguirão ter suas vidas reparadas e se reconstituírem da forma como viviam antes desse desastre. Hoje, em uma reunião com as autoridades e os atingidos pela tragédia em Brumadinho, a Vale se recusou pela segunda vez a assinar um acordo para pagar indenizações emergenciais às vítimas da lama. Outro encontro está marcado para quarta-feira que vem. Os trabalhos de buscas por corpos seguem intensos. Segundo o último balanço, 166 pessoas morreram e 155 continuam desaparecidas. Máquinas pesadas trabalham no Parque da Cachoeira, região onde há a expectativa de encontrar mais vítimas. Bom, vocês viram ali que algumas pessoas comentaram sobre ser um absurdo as declarações de que a Vale não deve ser taxada ou culpada de tudo que aconteceu. O presidente da Vale, Fábio Schwartzman, esteve ontem na Câmara dos Deputados, em Brasília, falando aos integrantes da comissão externa. O executivo garantiu que a empresa ainda não sabe as causas do rompimento da barragem em Brumadinho, mas que está monitorando todas as barragens 24 horas por dia para acompanhar qualquer irregularidade. Segundo Fábio Schwartzman, a Vale
é uma joia brasileira e não merece ser condenada por essa, segundo ele, tragédia, por maior que ela seja. Confira aí. A Vale é uma empresa extraordinária. Eu me juntei a ela há pouco tempo, mas eu dou o meu testemunho que é uma das melhores, se não a melhor empresa que eu jamais conheci na minha vida. E é uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. A Vale humildemente reconhece que seja lá o que a gente vinha fazendo não funcionou, já que uma barragem caiu. Então, o que nós fizemos, nós, através do governo brasileiro, solicitamos um contato com o US Army Corps of Engineers, que é o órgão americano que licencia todas as barragens nos Estados Unidos, com o objetivo de vir à Vale e fazer uma revisão de todos os seus processos e, eventualmente, colaborar no aperfeiçoamento do Código de Mineração, introduzindo novas restrições e novas regras para funcionamento de barragens. Como é que nós podemos garantir que outras estruturas não sofrerão o mesmo risco até que a gente descubra as causas do acidente? A nossa resposta é a única possível. Nós tornamos o monitoramento de todas as estruturas para 24 horas. Nós estamos fazendo um monitoramento integral de todas elas, com a intenção de ter capacidade de reação a qualquer mudança de situação. A sexta-feira é um dia que eu evito de me aborrecer, porque eu gosto de aproveitar em toda a sua plenitude o final de semana, junto naturalmente à minha família. E eu faço muita questão de estar sempre ao lado da minha família, das minhas duas, que valem ouro, dos meus cachorros também. Esse sujeito aí, se der para ele um tijolo e um rádio, ele come o rádio, isso não sabe nada. Isso chegou ali, na presidência dessa empresa que ele taxa como uma joia do Brasil, indicado pelo deputado Aécio Neves, pelo qual eu não tenho o menor respeito e pelo qual também eu não tenho o menor medo de perder meu emprego. Esse sujeito chegou lá por indicação dele, isso não sabe nada, isso despejou, depois da barragem, ceder e despejar lama e matar mais de 300 pessoas. E quando eu falo de matar mais de 300 pessoas, eu coloco isso naturalmente como um fator primário e mais grave de tudo que aconteceu. E naturalmente que eu não alivio para o rastro de destruição deixado por mais um rompimento. Esse sujeito, ele despejou um monte de merda ao microfone que ele não sabe nem segurar e desrespeitou da pior forma possível as mais de 300 famílias que perderam seus entes queridos naquilo que ele chama de acidente, mas que de acidente não teve absolutamente nada. Foi um crime. Foi um crime. A Vale assassinou em nome do capital, em nome do faturamento, em nome daquilo que traz este senhor e que faz desse senhor um sujeito que mereça respeito de algumas pessoas, pois de mim ele também não goza do menor prestígio e do menor respeito, porque ele simplesmente alegou que, independentemente do tamanho do que ele chama de tragédia, que para mim foi crime, aliás, do que ele chama de acidente, que para mim foi crime, porque foi uma tragédia, por maior que seja, ou seja, se morreram ali mais de 300 pessoas, e se
600, 1.200 tivessem morrido, ele disse que independentemente, e por maior que seja a tragédia, a joia do Brasil não merece ser punida. Eu quero dizer ao senhor presidente dessa empresa que assassinou mais de 300 pessoas, que num país sério o senhor estaria preso, junto com os que foram presos hoje, que nós vamos falar daqui a pouco. Sabe por quê, caríssimo? Porque num país sério, o presidente de uma empresa desse tamanho, ele precisa arcar com as consequências e ser responsável pelo ônus e pelo bônus. E nesse caso, lamentavelmente, você não é. Você empurra toda a responsabilidade para os seus técnicos, que atestaram algumas vezes que a barragem não oferecia segurança, não estava estável, e em nome do capital, o senhor continuou autorizando que ela seguisse o processo. O resultado disso você está vendo aqui ao lado. As palavras desse sujeito desrespeitam não só as mais de 300 famílias que perderam familiares e outras que perderam tudo, inclusive referência, além de desrespeitar todas essas pessoas, desrespeita também todas aquelas que assistiram estarrecidas a essa tragédia aí. Ele não será preso, mas deveria. Ele não vai pagar pelas palavras ditas e nem pelas atitudes cometidas antes da crise, aliás, da crise não, do crime. Ele não vai pagar por nada disso, não vai. As costas dele são muito largas. Ele está muito bem protegido por aqueles que recebem dinheiro da mesma empresa, que estão envolvidos diretamente na política, para flexibilizar as licenças, fazer vista grossa para todo o procedimento que deveria ser sério e que poderia ter demonstrado que a possibilidade existia. E tem uma outra questão que eu quero dizer. Até a possibilidade de uma centena de mortos foi calculada antes de que isso acontecesse. Não, a gente vai faturar tanto, correndo o risco de matar tantas pessoas, mas os lucros serão exorbitantes. As pessoas que que aplicam dinheiro nas ações da empresa vão ganhar muito dinheiro. O Estado vai faturar, o Brasil, naturalmente, e consequentemente também vai. Em virtude do capital e de tudo aquilo que a gente gera para o Estado. E quando eu falo para o Estado, eu me refiro ao Estado de Minas, mas também ao país. Em nome de tudo isso, nada de mal vai acontecer. Porque o Estado a política do nosso Estado, e aí eu não posso generalizar, mas boa parte dos políticos estão linkados a articulações feitas e pagas por esta empresa. Financiamento de campanha é o mínimo. Esse sujeito aí, que diante de muitos recebe a alcunha de presidente, Vossa Excelência é o cacete, né? Esse sujeito aí, ele é tão frio e ele trabalha tão focado no resultado, mais uma vez repetindo, e se estou repetindo só pode ser mais uma vez, em nome do capital, que ele, no momento em que as pessoas na Câmara se propuseram a respeitar, isso é o menor dos problemas, tá? Mas eu acho importante destacar, quando as pessoas se propuseram a fazer um minuto de silêncio em respeito
a todas aquelas que se foram com esse crime. Esse sujeito nojento, asqueroso, ele se sentou, todos de pé, respeitando um minuto de silêncio, e esse sujeito aí sentou-se e simplesmente ignorou. Seria o mínimo, né? O mínimo. O presidente da Vale está, desculpa, mas eu vou falar, cagando e andando para todas as famílias que ficaram aqui, que perderam seus familiares, seus entes queridos no crime. Ele está cagando e andando para aquelas famílias que estão perdendo o pouco que restou aos poucos lá na região, para os filhos das pessoas que estão lá, para os filhos que ficaram órfãos, para as mulheres, esposas que ficaram simplesmente viúvas, para as mães e para os pais que perderam seus filhos ali. Ele não está se preocupando, ele nunca se preocupou e ele jamais vai se preocupar. Em nome de quê? Em nome do capital, em nome do dinheiro, porque vale tudo quando o vil metal é posto à frente de tudo isso. Isso é nojento, isso é nojento. Nós vivemos, caríssimos, num país imoral, onde o presidente de uma empresa desse tamanho não se dá o respeito de chegar diante de microfones e fazer aquilo que a gente sabe que não é verdadeiro, mas ele não se deu ao respeito de lamentar as mortes, ele não se deu ao respeito de fazer um compromisso com as famílias. A empresa não entrou em acordo, ela não vai pagar, ela quer pagar uma mixaria, dinheiro de pinga, 15 mil para uns, 100 mil para outros, para quem perdeu tudo. E vocês querem que eu tenha respeito por esse cara? Peraí, eu não posso, eu não tenho condição. O fato de faturar o que já faturou, o que vem faturando e o que pode faturar com o tempo, não dá à empresa licença para matar, nem a Vale e nenhuma outra empresa, pelas altas cifras faturadas, distribuídas ao Estado, ao país, empregos gerados e etc. Ela não tem licença para matar, e essa desgraça matou. E aí vem esse sujeito, não é capaz de respeitar de pé um minuto de silêncio. E depois, quando ele pega o microfone, ele despeja a mesma quantidade de lama despejada no povo, ele despeja de merda, falando que a empresa não merece ser punida porque não tem culpa diante do acidente ocorrido. Ó, eu queria falar mais. Mas vamos guardar um pouco para os próximos dias, porque tem muita coisa ainda para aparecer. Tem muita coisa para aparecer. Nós vamos para o intervalo rápido aqui, é rapidinho. 2 minutos e 50 e nem um segundo a mais nem a menos. E na volta nós vamos falar de prisões, de funcionários da Vale. Esse sujeito aí que a gente acabou de falar deveria estar junto. Até já. Estamos de volta, 4 horas mais 22 minutos, hora oficial do Brasil. Brasil, gente, Minas na volta. Eu quero só, antes de chamar e falar sobre os funcionários que foram presos, estender tudo aquilo que falei no bloco anterior aos executivos, ao presidente da Samarco também, porque lá também morreram 19. Nós não esquecemos, não. Uma pena eu não estar ontem lá na Câmara para catar aquele microfone e colocar esse idiota aí no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Mas que bom que eu não estou, né? Que bom que eu estou aqui. 8 funcionários da Vale foram presos hoje de manhã por terem algum tipo de envolvimento com a segurança e a estabilidade da barragem que se rompeu na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro.
As prisões são temporárias e podem durar até 30 dias. 14 mandados de busca e apreensão de documentos também foram cumpridos em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Diogo Ramalho, que aliás está fazendo um trabalho formidável, brilhante, aqui para o Brasil Urgente, para o Jornal Band Minas, lá para São Paulo, um trabalho fantástico. Diogo Ramalho. O pedido foi formulado pelo Ministério Público e a operação ocorreu em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Desde as primeiras horas da manhã até o início da tarde, policiais chegavam ao Ministério Público de Minas portando sacolas com computadores e documentos para serem analisados. A gente apreendeu materiais que tenham relevância com a investigação, né? Documentos relacionados com a empresa, computadores, notebooks, celulares, dispositivos informatizados como pendrive, HD. Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão. Entre os presos estão 3 gerentes, 4 engenheiros e o diretor da mineradora, Alexandre de Paula Campanha, preso em Belo Horizonte. Ele é suspeito de ter pressionado uma empresa alemã a liberar o laudo de estabilidade da barragem. As prisões ocorreram em Belo Horizonte e Itabira, na região central de Minas. Segundo a Polícia Civil, os detidos foram encaminhados à Delegacia de Meio Ambiente e depois foram levados ao Ministério Público para prestar depoimento antes de irem para o presídio, onde irão cumprir prisão temporária por 30 dias. Os 8 se encontram aqui no departamento, foram transferidos para cá para poder dar entrada e regularizar os mandados de busca, a entrada dos mandados de busca no nosso sistema e contato com o sistema prisional. Foram decretadas as prisões do gerente executivo operacional Joaquim Pedro de Toledo, dos integrantes da gerência de geotecnia Renzo Albieri Guimarães Carvalho, Cristina Heloísa da Silva Malheiros e Arthur Bastos Ribeiro, do gerente executivo de geotecnia corporativa Alexandre de Paula Campanha e dos funcionários do setor de gestão de riscos geométricos Marilene Cristina Oliveira Lopes de Assis Araújo, Hélio Márcio Lopes da Cerqueira e Felipe Figueiredo Rocha. A decisão é do juiz Rodrigo Heleno Chaves, da comarca de Brumadinho. Ele afirmou que, tendo em vista documentos juntados ao processo, havia fundadas razões de autoria do crime de homicídio qualificado pelos investigados. 4 dias após o rompimento da barragem, 3 engenheiros da Vale e 2 da empresa alemã TÜV Süd, que atestaram a estabilidade da barragem de Brumadinho, foram presos. No dia 5 de fevereiro, a Justiça concedeu liminar em habeas corpus a todos eles, que deixaram a penitenciária Nelson Hungria em Contagem 2 dias depois. O que se pode fazer também é apreender os passaportes de todos, inclusive do presidente da companhia, da empresa, dos que estiveram presos e que não estão mais. Eu imagino que seja um procedimento padrão, né? Que a polícia já deve ter apreendido os passaportes, porque quem não teve o menor cuidado, para com as vidas, inclusive de funcionários da empresa, que eles arrotam a todo tempo, que damos total condição aos funcionários, a empresa é uma joia, porque fornece as melhores condições. Eu estou vendo. A cada dia, a cada nova matéria, a cada vez que a nossa equipe se desloca para lá ou para alguma delegacia para tratar do assunto, a gente vê como as coisas funcionam nos bastidores. E eu vou dizer mais para vocês, hein? Eu não tenho prazer nenhum. Eu não fico aqui ovulando porque eu estou falando mal da Vale, não. Mas ela errou, ela tem que pagar por isso. Ela quem? Os diretores, o presidente e seus comandados. Aí, mas e o presidente? Mas é que o presidente não assina nenhum laudo. O presidente, ele só manda. Aliás, eu nem sei se isso chega à mesa dele. Mas que negócio bom é esse? Recebe uma indicação de um deputado, é colocado, fatura muita grana mensalmente, e assim seus diretores e as pessoas que investem nas ações da empresa, consequentemente também faturam. Se a empresa fatura bem, esse sujeito
sai com toda a pompa e circunstância de ser... Olha, não fica me xingando eu falar palavrão, mas eu não consigo ficar procurando argumentos, terminologias para tratar dessa gente, porque essa gente é esculhambada. Você não pode ter dó do cara que é preso. Ah, não, mas ele foi obrigado. Não, se você se propõe a assinar uma liberação para afrouxar e não constar que não exista estabilidade na porra da barragem, você não pode ser uma pessoa honesta. Você contribuiu para a morte de mais de 300. E aí você vem me dizer que tem que ter dó dos caras? Vocês estão de brincadeira, gente. Isso é muito sério. Mais de 300, 5 ônibus cheios de gente mortas. E aí vocês querem que chegue aqui e fique, ai, vamos relativizar, não é bem assim. Nenhuma empresa que fatura trilhões, nenhuma empresa que gera milhões de emprego tem licença para matar, não existe isso não, é? Se ela fatura o que fatura, ela que ofereça condição de segurança para os funcionários e para as pessoas que moram próximas às barragens. Isso é um negócio que é o óbvio, Lulante, pelo amor de Deus, velho. Eu não suporto isso não. Sábado eu fui parar no hospital, ué. Aí lá vai lá, doutor José, doutor Juliano, ver o que o coração do gordinho, eu não comi 1 grama de açúcar de sábado pra cá. Agora eu vou ter que emagrecer, quer dizer, ótimo, né? Ótimo. Não, aí você corta a alimentação, tem que emagrecer, senão eu não aguento. O coração não suporta isso não. Porque é amor demais pela minha família, pela minha filha, pela minha mulher, pelos meus cachorros, pela minha família toda. E o resto é só bronca. E eu não aguento ficar parado, eu não suporto chegar aqui e dizer, não, realmente é um cacete, tá tudo errado. Para comentar as prisões dos 8 funcionários da Vale, eu recebo a advogada Núbia Elizabeth de Paula, que é professora de Direito Público. Até já peço desculpa, doutora, porque eu me exaltei. Eu não suporto esse tipo de situação, obrigado por ter vindo. Eu não suporto esse tipo de situação e não consigo relativizar absolutamente nada que tenha relação com isso que aconteceu. Mas, enfim. Terrível. Falando do que aconteceu, vamos falar... O Lincoln, ela está no Nicolau, né? Então, aquela câmera lá e a gente fala nós dois para essa aqui. Diante de tudo que aconteceu, por que o presidente da companhia não está preso? É porque nós vivemos num país imoral ou porque nos contratos não consta que ele deve ser responsabilizado por algum crime que ele chama de acidente? Na verdade, o que a gente tem que levar em consideração é que a responsabilidade penal ela é muito diferente da responsabilidade civil. E o presidente da Vale, ele não está preso nesse exato momento, uma prisão temporária decretada, porque, na verdade, não se pode falar que o dono de uma empresa, que o presidente de uma empresa, ele é responsável pelos atos que ele não tenha praticado dolosamente ou culposamente. Então, foi decretada a prisão temporária daqueles funcionários que estão diretamente ligados com os fatos, que há indícios de que eles poderiam ter acionado o plano de ação de emergência de barragem e não o fizeram, ou seja, eles assumiram o risco pela produção do resultado, que é um dolo eventual. Doutora, quando um advogado, doutora Elizabeth de Paula, é professora de Direito Público, quando um engenheiro assina uma obra, eu sou engenheiro de uma construção, de um prédio, e esse prédio desaba e mata um monte de gente, quem é o responsável? O engenheiro. O engenheiro? Sim. Quando uma barragem se rompe, mata, bom, ao todo foram 350 pessoas, quem são os culpados? Aí nós temos que ter muita paciência nesse momento. Porque há um clamor muito grande, é um crime, sem dúvida, vários homicídios foram praticados, isso é inegável, não foi um acidente. Só que o processo penal, ele requer todo um cuidado, ele requer toda uma análise, porque não há responsabilidade objetiva no direito penal. Por mais que toda a empresa ela tenha se beneficiado com o ato de manter a barragem, de manter a atividade ininterrupta, e isso provocou a morte de
centenas de pessoas, eu só posso imputar a conduta diretamente àquele que o praticou. Então, por isso que foi decretada a prisão temporária daqueles que já há indício nos autos de inquérito policial que, de alguma forma, há uma autoria configurada, seja pela omissão, pela assunção do risco de produzir aquele resultado, que foi o dolo eventual. Então, quando a polícia faz a prisão preventiva de técnicos, de engenheiros, e recolhe aquele monte de documentos, e que recolhe os computadores e tal. Então a polícia, a partir daí, ela pode, no meio disso tudo, ela pode descobrir que todos esses, entre aspas, todos esses papéis passaram pela mesa, inclusive do presidente. Claro. E se ele atestou que a coisa deveria continuar, aí sim ele pode ser punido. Claro. Mas, pelo que estamos vendo no movimento, parece que os técnicos e engenheiros é que vão se é que a justiça vai funcionar, parece que técnicos e engenheiros é que vão se dar mal. Mas aí a gente tem que analisar com calma, porque todos aqueles que tiveram contato com esses documentos, com e-mail, com qualquer forma de coação daquela empresa de auditoria e que assumiram esse risco, seja o presidente, seja o vice, seja o executivo, ele vai responder. É isso que se faz na prisão temporária. A prisão temporária, ela é decretada para que possa se apurar todos esses fatos. E a gente tem que levar em consideração que é um crime de grandes proporções e é um crime que foi o que? Clandestino. A gente não tem como apurar isso. Exatamente. Se não decretar a prisão preventiva, a prisão temporária, que não é a preventiva, que eu queria fazer essa ressalva. Porque a prisão temporária é muito diferente da preventiva. A temporária é enquanto está se apurando, está se investigando. Entendi. Então não tem um prazo estipulado? Tem sim. A prisão temporária, como a gente está falando de crime que é doloso, qualificado, que esse que foi o pedido do Ministério Público e é considerado crime hediondo, dura 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. E a gente vê um clamor muito grande, né, de algumas pessoas, porque é um absurdo decretar essa prisão temporária e tal, mas os requisitos para a prisão temporária são muito diferentes dos requisitos para a prisão que é a prisão preventiva. Essa prisão preventiva, eu tenho que ter outros pressupostos, como a primariedade, como bons antecedentes, como residência fixa. Isso não é levado aqui em consideração agora. Agora, o que a gente quer saber é quem está envolvido nesse ato que matou centenas de pessoas. E todos os que estão envolvidos, eles vão responder criminalmente por isso. Pela experiência, eu sei o quanto é difícil a gente fazer esse tipo de análise. Se na morte ou com a morte de 19 pessoas no rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, as coisas estão se arrastando até aqui. É plausível que a gente não queime fosfato querendo que as coisas aconteçam mais rapidamente? Isso é processo para durar anos e anos e anos e anos, até que alguém pague por tudo isso que aconteceu? Isso é muito, muito interessante, a gente conseguir separar as coisas, né? Todos queremos que os culpados eles sejam punidos, todos, não é? Há um clamor muito grande com relação a isso. Só que a gente tem que separar que nesse momento o mais imediato para as vítimas é ter as reparações civis, as reparações pecuniárias assistidas. Sim. Então, isso de imediato, para elas, é o mais urgente. Não significa que os culpados não têm que ser punidos, eles devem e serão punidos, eu creio nisso. E acredito que é um processo que, como já houve uma reincidência, dado que a Vale era sócia de mais de 50% Exatamente. Da Samarco, isso vai ser levado em consideração para esse processo criminal. E o judiciário está todo em cima, com lupa em cima desse caso. Então, assim, eu creio que realmente todos os culpados eles serão punidos. Doutora Elizabeth, se todos os culpados, eu creio, lá no fundinho, eu tenho medo que não aconteça, mas eu torço muito para que aconteça. Agora, e os valores, para fechar com a senhora, e os valores? Onde a gente busca os valores? Quanto custa uma vida perdida? Quanto custa uma história perdida? Quanto custa tudo aquilo que a lama cobriu e que nunca mais ninguém vai ver? É lamentável porque a gente não tem no ordenamento jurídico brasileiro uma legislação específica para tratar casos de tragédia, como aconteceu em Mariana e Brumadinho. Então, como a gente não tem uma legislação específica, essas reparações elas vão ser dirigidas aonde? Na regra comum. Então, se eu sofro um dano por acidente de trânsito, é a mesma legislação que vai amparar esse dano sofrido por essas vítimas na queda da barragem. Então, o processo tende a delongar? Tende.
O Código Civil, ele diz que todos os danos serão reparados, todos, materiais, morais, estéticos, todos, os pessoais, danos referentes à questão de direitos de trabalho, tudo isso será reparado, porque uma coisa é a responsabilidade penal, outra é administrativa e outra é a responsabilidade civil, elas são totalmente independentes, uma não exclui a outra. Então, se você me pergunta quais são os danos que serão reparados, todos, quanto que vale a vida? Não tem preço. E por isso que as indenizações elas têm que ser arbitradas não só pelo que se perdeu, mas pelo caráter punitivo também da sanção, que é o que nos Estados Unidos já se aplica há muito tempo, que é o punitive damages. Porque enquanto no Brasil não se aplicar um ressarcimento de cunho educativo para essas grandes empresas, elas vão continuar praticando dano, porque é simples a conta. E quanto que eu vou gastar para operacionalizar uma segurança e quanto que eu vou gastar para indenizar caso o dano aconteça. E isso não é só a Vale, são as grandes empresas no Brasil que fazem isso, porque infelizmente a legislação é falha. Lamentavelmente. Doutora Elizabeth, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Parabéns pelo trabalho. E eu vou aproveitar aqui para já anunciar que dentro em breve eu gostaria que a senhora voltasse. Será um prazer, estou à disposição. Muito obrigado. Pode sair por ali? Muito obrigado. Bom, é bom conversar com quem sabe, né? É bom ser esclarecido por quem sabe, né? É muito bom. Mas é o que eu disse, não dá para queimar todos os cartuchos hoje. Esse assunto vai se arrastar por muitas e muitas e muitas semanas e meses e anos. E nós estaremos aqui contando com pessoas com figuras como a doutora Elizabeth, para esclarecer, para explicar para você de casa como as coisas funcionam aqui nessa terra imoral. Vamos para um rápido intervalo, é rápido, a gente já volta, 2 minutos e 50, até já. Estamos de volta, Brasil, Gente e Minas no ar, sexta-feira, não é dia de se aborrecer, mas é impossível, não dá para ficar alienado a tudo que está acontecendo. 4 horas 42 minutos, 4h42. Deixa eu dizer, antes de falar aqui de uma notícia boa que eu tenho para você, que principalmente gosta de assistir ao Miss Minas Gerais, ao Miss Brasil B-Emotion, que você assiste aqui na tela da Band. Daqui a pouco eu vou falar. Deixa eu mandar um abraço aqui lá para o pessoal da Ramp Lavanderia, que aliás lava aqui meus blazers, minhas camisas e tal, e aqui de todos da casa, naturalmente. Vou mandar um abraço, porque a televisão fica ligada, lá o pessoal vai trabalhando e vai ouvindo, né? Então fica aqui nosso agradecimento à Ramp Lavanderia, ali na Augusto de Lima, 10.036. Mas isso é um jabá, não, roupa nossa aqui dentro da casa, tá? Não é nada de jabá, não. É satisfação por saber que eles trabalham, assistindo a gente aqui, ouvindo a Band News, ouvindo a 98 também. Muito legal. Obrigado aí ao Ramon e a toda a equipe aí da Ramp Lavanderia. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer assistir ao Miss Minas Gerais B-Emotion 2019? No local. Não é assistir pela televisão, não. Você vai até o local. A Band Minas vai levar você, telespectador, com um acompanhante para o Miss Minas Gerais, que vai acontecer no próximo dia 18, segunda-feira, 8 da noite, no Ouro Minas Palace Hotel. Para participar, você deverá ficar ligado no programa Brasil Gente Minas e anotar quantas vezes a logomarca do Miss Minas Gerais apareceu aqui nesse telão atrás de mim. Agora é a primeira vez, não é? Então já está valendo, é a primeira. Assim que o programa estiver caminhando para o final, aí você envia para a gente a resposta de quantas vezes, tá? Manda para o nosso Band Zap 997727663 com o número de vezes que a logo apareceu aqui na tela, tá? As primeiras respostas corretas vão faturar um par de convites com acompanhante para assistirem lá no Ouro Minas ao Miss Minas Gerais B-Emotion 2019. São muitos convites, hein? Vale a pena participar. Então, a logomarca apareceu aqui, já é uma vez. Fique de olho, daqui a pouco, eu não vou contar mais, você conta em casa aí, ok? E vai lá pro Ouro Minas assistir ao Miss Minas Gerais B-Emotion. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que ano passado nos assustou muito. Número de ônibus incendiados, né? Ano passado foi um negócio esculhambado, vários. O ônibus foi incendiado, só que na madrugada de hoje, no bairro Ipiranga, em Betim, na região metropolitana, 3 menores de idade são suspeitos do crime. Uma submetralhadora de fabricação caseira teria sido utilizada por um deles. Camila Cambraia conta tudo, veja.
O ônibus foi destruído pelo fogo. As chamas chegaram tão perto que danificaram a calça do motorista. Elas também atingiram a cerca de uma casa e o poste de iluminação na esquina das ruas Caneleiros e Alameda das Romãs. O coletivo da linha 191, que liga o centro de Betim ao bairro Chaneca, fazia a primeira viagem do dia quando tudo aconteceu. 3 menores estavam escondidos neste lote vago. Quando o motorista parou para fazer o embarque de passageiros, foi abordado por um dos adolescentes que estava armado com uma submetralhadora de fabricação caseira. Ele pediu que o motorista e todos os passageiros descessem e, em seguida, incendiou o ônibus. Foi muito rápido, pediram para não ficar olhando muito para eles e colocaram fogo, eu já saí correndo, foi onde pegou um pouco na minha calça. Os rapazes fugiram a pé em direção à MG 155. Policiais encontraram a jaqueta de um deles queimada a poucos metros do ônibus. Este representante da empresa chegou poucos minutos após o início do incêndio. Cheguei, tinha uns 10 minutos que tinha iniciado o incêndio, o ônibus estava pela metade, já não tinha como fazer mais nada. Esse prejuízo aí gira em torno de uns R$200 mil. E além da perda da população, né? Que a população paga, porque é um veículo a menos que vai circular pela cidade e pelo bairro. Policiais civis estiveram no local para fazer a perícia. Ainda não se sabe a motivação do crime. E o que chama a atenção é que normalmente eles sempre deixam bilhetes, né? Desta vez não deixaram. A Camila procurou por ali e tal, interpelou algumas pessoas, falou com a polícia, nada foi deixado. Ninguém, por enquanto, sabe as causas, mas a nossa equipe continua trabalhando e no início da próxima semana a gente informa aqui, para saber o que de fato levou esses jovens aí, jovens trabalhadores do Brasil, a tacarem fogo nesse ônibus aí. Semana que vem, certamente, nós teremos mais informações. Falando em investigação, a Polícia Civil cumpriu hoje um mandado de prisão em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, dentro de um condomínio de luxo. Foi a segunda fase da Operação Dominó, que investiga um grupo de extermínio que atua na região. Coisa séria. 3 homens foram... Deixa eu mostrar primeiro esse de Uberlândia, porque eu já entrei fazendo 2 juntas aí e tal. Chama para mim essa de Uberlândia, desse grupo de extermínio aí, André, por favor. Prisão, a Polícia Militar prendeu em um condomínio fechado na zona sul de Uberlândia, Cairo Mendes Borges Júnior. Com ele, os militares encontraram um revólver calibre 38 com várias munições e uma grande quantidade de dinheiro. Depois da prisão, policiais foram até o escritório de Cairo para cumprir um mandado de busca. Os policiais apreenderam vários documentos, notebooks e gabinetes de computadores do escritório. Foi feito o registro da ocorrência e, em seguida, os materiais foram entregues na sede do Ministério Público. Condomínio de luxo, hein? Gente abastada, presa, porque estão desconfiando que há algum tipo de ligação com o grupo de extermínio lá na região do Triângulo. 3 homens foram presos ontem suspeitos de roubo em casas aqui na capital e também no interior do estado, hein? De acordo com o policial civil Tiago Lopes Silva, Elias Faria de Souza e Anderson de Jesus Silva foram identificados em pelo menos 4 crimes nos bairros Santa Ifigênia e bairro Saudade também, aqui na capital. Betim também eles fizeram roubos. Pará de Minas também, as imagens de um circuito de segurança flagraram Tiago Lopes Silva e também o Elias Faria de Souza, além do Anderson de Jesus Silva, entrando em uma casa. Na gravação eles saem de outra, carregando uma TV. De acordo com a polícia, depois dos roubos, os suspeitos se comunicavam via rádio com outros envolvidos que davam fuga ao grupo em um carro com placa clonada. Ainda de acordo com a polícia, os presos confessaram os crimes. Além dos 3 presos, claro, Fernando Luiz da Silva Barbosa também foi identificado durante as investigações como um dos membros do grupo, mas encontra-se foragido. Deixa eu ver as imagens do circuito aí, ô André, novamente. Eles entrando tranquilamente pela casa, olha isso. Olham para o lado, ninguém teve a preocupação de cobrir o rosto, né?
eu poderia estar trabalhando, mas não, eu troco o trabalho pela esculhambação, pelo roubo, tocar o terror em casas aqui em Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia e também no Saudade, ali roubando um televisor, que custa barato, e lá nas Casas Bahia e outras empresas do segmento, Ricardo Elétrico e tal, vende financiado, viu, rapazes? Se quiserem, facilita, fica baratinho para pagar por mês. Melhor do que roubar, porque depois que a polícia põe a mão e a justiça condena, aí vai ficar preso, né? Então vai dar até um baita prejuízo para todos nós, porque vão comer às nossas custas, mas então um trabalhozinho para ganhar uma grana e pagar a conta do televisor, eu acho que valeria a pena vocês pensarem nisso. Então aí 3 retirados de circulação. Deixa eu contar aqui de um motociclista que morreu hoje em uma batida de trânsito que aconteceu em uma das avenidas mais movimentadas da área central aqui da capital. Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão não viu o motociclista fazer a conversão e atingiu em cheio Tiago Souza de Oliveira, um jovem de 33 anos, que morreu no local. O caminhoneiro passou pelo teste do bafômetro, não foi constatada a embriaguez. Lamentamos muito, hein? Lamentamos muito. Motocicleta não é novidade para ninguém, né? Que é um meio de transporte perigoso, mas é muito necessário que a atenção seja redobrada, tanto de quem pilota a moto, quanto de quem está em outros veículos. Nesse caso aí, o motorista disse que não viu. Eu acho precoce também a gente tecer qualquer tipo de comentário e dizer quem estava errado aí. E acho que o momento é de lamentar, né? A morte de um jovem de 33 anos, esse acidente de caminhão no centro aqui da capital. Lamentável mesmo. 4h52, ainda sobre acidentes, um caminhão tombou hoje ao fazer uma curva numa rua do bairro Sagrada Família, região leste aqui da capital. Temos imagens. O veículo ficou preso aos cabos da rede de telefonia e por pouco não tombou sobre uma casa. Ninguém ficou ferido. Olha essas imagens aí. Veja só. Não, o que chama a atenção nessa imagem, preste atenção no que eu vou dizer, porque tem alguns fatores curiosos. O caminhão ele foi segurado pelos cabos de alta tensão. Porém, ele bateu nos cabos e não rompeu os cabos. Então, pelo que a gente imagina, se fossem cabos de alta tensão, eu acho que até se o motorista tenta sair do caminhão, ele poderia ter morrido. Então, o que eu suspeito daqui é que foi segurado por cabos que não são de alta tensão. Aí cabo de TV por assinatura, de telefonia e por aí vai. Porque se fossem cabos de alta tensão, pelo que a gente já viu em outros casos, pelo que a gente já leu, né, o risco seria muito grande, mas acabou... E além de ter a possibilidade, na oportunidade, no momento em que tudo aconteceu, desse caminhão ter virado para cima dessa casa aí. E aí poderíamos estar aqui agora, de repente, estamos aqui agora falando de uma tragédia. Ainda bem que nada de pior aconteceu. O caminhão inclinou sobre a fiação ali, né? Após fazer essa curva. Se inclinou, não deveria, depois de fazer uma curva, talvez não estivesse tão devagar, né? Talvez. Vem para cá, 4h54, cerca de 200 cidades devem cancelar o carnaval em Minas Gerais por causa da crise, de acordo com a Associação Mineira dos Municípios. Conselheiro Lafayette, na região central do estado, lá não haverá festa nenhuma. Em nota, a prefeitura informou que é por causa do atraso de repasses de recursos por parte do governo do estado e também em respeito e solidariedade às famílias de Conselheiro Lafayette que perderam seus entes na tragédia de Brumadinho. A prefeitura ainda afirmou que não há ambiente nem recursos para a realização do carnaval oficial, que além de todos os desafios, também demanda investimentos significativos. Já na região metropolitana, as 2 cidades que já cancelaram o carnaval por causa da crise são Lagoa Santa e Santa Luzia. O estado deve cerca de 28 milhões em repasses, por exemplo, só para Lagoa Santa, para se ter uma ideia. Então, eu acho importante
muito importante que, naturalmente, bom, primeiro, que o Estado se restabeleça financeiramente para fazer esses repasses às cidades. Mas muito importante também que os municípios façam muito bem a gestão do dinheiro que é arrecadado no município, né? Cabidezinho de emprego, um esquema daqui, outro dali, a gente sabe como é que funciona. Então, interessante, aí eu não estou citando cidade A ou cidade B, a maioria faz muito mal a gestão do dinheiro, né? E tomara que as coisas se restabeleçam. Agora, a atitude de não ter carnaval, também em respeito às famílias que perderam, né, as pessoas no crime da Vale, aí é louvável. E realmente não tem clima mesmo não, mas não tem mesmo. Gente, nós vamos embora. Segunda-feira nós estaremos de volta. Lembrando que a promoção continua valendo do Miss Minas Gerais B-Emotion. Apareceu, eu posso contar, André? Eu não quero fofocar não, mas apareceu uma vez só. Eu não sabia que não podia falar, agora já falei. Então manda pro Bandzap aí, 99772-7663, está aqui no alto. Seu nome, quantas vezes apareceu? O seu nome, só o seu nome. Você vai ganhar uma entrada pro Miss Minas Gerais B-Emotion e ainda mais uma para levar quem você quiser à grande festa lá no Ouro Minas. Vamos para Joel da Atena, em São Paulo. Fala de 10 dias de alagamento. Moradores sofrem com ruas tomadas pela água suja. E a gente fala de tudo isso agora com o Joel da Atena, de São Paulo para todo o Brasil. Segunda-feira, às 4 da tarde, de volta aqui no Brasil, Gente Minas. Um abraço.